Boa noite a todos. Como combinado, né, hoje a gente vai iniciar a discussão da segunda parte de integração e tratamos de as questões no segundo momento. Na verdade, no momento alternativo. Está estranho? Está bem definido? Está esquisito? Ok, avisa aí se, né, qualquer coisa estranha pode ficar à vontade, tá? Né? Mas agora tá ok, né? Ok, obrigado. E desculpe, na verdade eu estou sem retorno, então eu não me ouço. Bom, enfim. Sim, então, provavelmente, talvez eu faça essa correção amanhã ou quarta. Não, no caso, na a correção individual de cada uma das provas, e sim a correção das questões de forma geral. Tá? Eu não tenho, por hora, muita informação a dar, pelo fato de eu ter corrigido pouquíssimas. Tá? Então, normalmente eu falo algo, né, sobre as notas de forma geral, e de certa forma eu vou deixar isso para o momento que eu for exibir a correção. Tá? Daqui para lá eu pretendo já corrigir assim as provas, né, já para ter também informações da estatística da turma. Ok. Então, vamos aqui a discussão dessa parte de integrais. Tá? Lógico que no final, né, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou abrir, tá? Para alguma colocação por parte de vocês. Sim, só reforçando, né? Para otimizar um pouco a questão do nosso processo, né, de troca de ideias, né, desses conteúdos. Hoje, eu não lembro se, eu acho que ficamos combinados disso, né? A não sei que houve alguma falha na comunicação. Se eu não me engano, eu, em diálogo com vocês, né, durante as aulas, eu tinha dito, né, a gente, de certa forma, tinha combinado que hoje a gente começaria com a parte de integrais e a resolução da prova ficaria para um momento extra, né? Aí eu avisaria para vocês, né, nos meios de comunicação que a gente dispõe, né, eu colocaria lá, ó, vai ser tal dia, tal horário. Né? Da mesma maneira, gravado como tem ocorrido todas as aulas, né? Então, isso significa que, por mais que a pessoa não esteja presente, ela vai ter o acesso. E vocês podem questionar a qualquer momento quer dizer, nos nossos meios, né? Vocês podem me chamar no privado e, né, questionar. Eu normalmente tendo a responder todo mundo, né? Não necessariamente na hora, mas eu respondo, tá? Ok. Então, vamos à ideia aqui das integrais.
Bom, a ideia das integrais, a motivação que originou esse conteúdo foi a seguinte: nós sabemos que quando a gente vai calcular áreas de figuras planas, a gente tem algumas expressões para alguns polígonos, né? Já definido ali a fórmula de cada um. Então, agora eu vou exibir um contexto que não necessariamente vai existir uma fórmula explícita que lhe dê essa informação. Então, imagine aqui que eu tenho o plano XY, vou pegar aqui uma função qualquer f, e eu vou limitar essa função aqui, né? Vamos supor que essa função aqui a gente vai considerar as imagens dentro desse domínio aqui que eu estou definindo. Então, vamos considerar que a minha função f ela é definida aqui nesse intervalo AB, pelo menos para o que a gente quer. Outra coisa que a gente vai considerar também, que as imagens são positivas para todo x. A razão disso é só para facilitar o desenvolvimento da ideia. Mas é lógico que isso pode ser estendido para imagens negativas também. Tá? E eu quero a área dessa região. Eu quero saber quanto é que dá a área dessa região aqui que eu estou pintando. Ou seja, é a área que é delimitada no intervalo da função e isso em relação a x, né? E em relação a y, né, a minha região é delimitada pelo zero até a minha função. Então, deixa eu só escrever isso que eu acabei de falar. Então, a gente quer essa área aqui que eu vou chamar de A, e essa área A, ela está delimitada nos seguintes intervalos. Em x, né, olhando em relação a essa variável, né, a minha área está delimitada entre os pontos A e B, né. Inclusive, eu vou colocar fechado aqui. E o meu y, né, quando eu olho para essa coordenada, né, que fica na vertical, as nossas delimitações é entre o zero e as imagens. No caso, zero é quando o y é zero, né, vai dar justamente essa linha aqui. Então, eu quero a área delimitada por essas regiões, né? Quer dizer, por esses intervalos, né? Onde o intervalo em y ele é variável, né? Para cada x aqui eu vou ter, né, pontos diferentes aqui em y. Tá, então essa é a ideia, essa é a problemática, né, que fez surgir a ideia da integral. Bom, então, na nossa introdução, né, aqui eu estou colocando as somas de Riemann, que ele deu uma solução, pelo menos plausível e aproximado para esse nosso problema. Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida, né, só para ver como é que isso se deu, né, como é que isso se procedeu. Então, o interesse inicial, que motivou a origem da integral, foi calcular a área da região que eu defini lá, né, x limitado aqui no intervalo AB, e meu y limitado aqui no meu intervalo do zero até a minha imagem, né, para cada x. E a gente aqui
O que eu coloquei lá é justamente isso aqui, né? Estou supondo que as imagens são positivas, né? E o meu x, né? Esse f de x está em AB aqui. Apesar de que quando a gente lê aqui parece que não dá muito essa impressão. Mas na verdade é que eu tenho que explicar melhor. Então a ideia inicial, né, para a gente conseguir ou um cálculo preciso ou uma aproximação, né? A priori a aproximação parece ser mais simples. Primeiro, eu vou tomar a seguinte partição, né? Então, eu vou unir intervalos fechados. Quer dizer, eu vou pegar o meu intervalo AB e eu vou transformar ele na união de intervalos fechados, onde o meu x0, que é o meu limitante à esquerda do meu primeiro intervalo é A, e o meu xn, né, aqui está o n no caso, porque até então a gente não sabe quantos, né, aqui está escrito de forma geral. Né. O meu último limitante à direita do meu último intervalo vai ser o B. Né. Então, essa é a ideia da partição. Aqui ficou pequeno, tá? Eu vou ampliar esse desenho, né, para a gente, né, colocar as informações que a gente pegou até então. Então, deixa eu apagar aqui, eu acho que é melhor refazer aqui, fazendo um tamanho satisfatório. Né? Bom, então, vamos tomar novamente aqui. Eu sei, mas a questão do zoom, né, porque vai influenciar aqui nessas linhas, né? Eu der zoom aqui, aí a linha também aumenta, aí fica pior para a visualização. Mas, obrigado aí pela preocupação. Tá, então, vou pegar aqui o AP, o meu intervalo em X, né? E vamos definir aqui um gráfico aleatório. Que é F, meu Y, né, são valores entre 0 e f de x, onde esse x está dentro desse intervalo. Né? Vamos escrever isso aqui também. Ok, e nosso interesse é essa área, né? Bom, não vou pintar novamente, eu vou deixar assim, né, para justamente a gente mexer. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Quer dizer, o que diz lá, né, no primeiro ponto, que é particionar esse intervalo. E o que é particionar esse intervalo? Esse A eu vou chamar de um certo x0, aí aqui eu vou pegar um x1, né, um x2 e até um certo xn menos 1, e esse B eu vou chamar de xn. Né? Então, no caso, eu pego aqui uma quantidade finita de pontos, onde o primeiro ponto aqui tem que ser o A, e o último ponto ele tem que ser aqui o B. Né? Essa é a ideia da partição. E depois o processo, a gente possui algumas alternativas, né, para definir o que eu vou falar agora, no caso. Né? Então, no caso aqui, eu sei que a gente tem algumas áreas, quer dizer, temos aqui algumas alturas, né? E eu posso pegar qualquer ponto aqui no meio desse intervalo, né? De cada intervalo fechado desse. Então,
sei lá, vamos escolher aqui pontos aleatórios. Então, esse aqui eu vou chamar de x0 barra, só para diferenciar desse x0. Esse aqui vai ser o x1 barra. E esse aqui vai ser o xn-1 barra. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou aproximar a área de cada pedacinho desse por área de retângulos. Né? A área dos retângulos a gente sabe calcular. Então aqui, essa área, deixa eu botar de outra cor aqui, essa área aqui, desse primeiro pedaço, vai ser a área desse retângulo aqui, né? Eu vou aproximar. Aí o que a gente percebe, né? Deixa eu só pintar aqui. Eu quero essa região aqui que eu estou pintando. E aqui vai ter um excesso, né? Quando eu tomo esse retângulo para aproximar esse pedaço, eu vou ter duas coisas. Eu vou ter um excesso aqui e eu vou ter uma sobra. E a ideia é o excesso cobrir a sobra. Né? Eu sei que aqui é uma aproximação, né? Não vai dar uma coisa assim, né? Bem definida a priori. Então, continuando o processo, né? Aqui nesse segundo pedaço de área, vamos chamar assim, também a gente faz, para todos eles fazemos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Bom, a mesma coisa, né? Aqui a gente vai calcular essa área aqui em verde e já dá para perceber bem melhor do que no primeiro pedaço que assim, o excesso e a sobra, né? Aqui nesse segundo pedaço aqui tem muito mais excesso do que sobra, né? Mas existem algumas maneiras, né, da gente fazer essa conta. Eu estou pegando aqui no meio, mas eu posso pegar como sendo o primeiro ou o último, né? Tanto faz. Pode ser qualquer cara dentro do intervalo. Bom, então a gente faz isso para todos eles, né? Aí como é que fica as expressões de cada área de retângulo? Bom, esse primeiro pedaço aqui, ele nada mais é do que o x1 menos x0. Isso aqui vai ser a base do nosso retângulo. E essa altura aqui nada mais é do que o f do x0 barra. Então, essa diferença aqui eu vou chamar, sei lá, delta zero x. Vou ajeitar o delta aqui, ficou igualzinho um A. Ok. Consequentemente, qual vai ser a nossa... Qual vai ser o valor da nossa área, né? Bom, o valor da nossa área vai ser uma aproximação, né? Então, eu vou escrever o símbolo de aproximação. Então, vai ser a altura f de x0 vezes a base, que é x1 menos x0. Isso é a aproximação do primeiro pedaço. Aí eu vou somar com o segundo pedaço, que vai seguir a mesma ideia. Então, vai ser o f do x1, que é essa altura aqui. Desculpe, só faltou a barra. Vou botar aqui a barra. Vezes x2 menos x1. E isso vai seguir até o último. Que vai ser o f do xn menos 1 barra vezes ou de uma forma mais simples, né? Isso aqui vai ser o delta zero x
Eu acho que estão pedindo a fala, né? Então, quem pediu pode ficar à vontade. Felipe, no caso a distância entre A e x0' é igual à distância de x0' a x1, que é igual a x1 a x1', elas têm a mesma distância, né? Bom, a priori, não necessariamente, né? Porque são aproximações. Aqui, a gente está iniciando de maneira grotesca. Porém, a gente pode definir esses tamanhos de intervalo todos idênticos. E outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse ponto aqui como sendo o médio, né, de cada intervalo. Isso é um padrão que facilita, sei lá, se a gente for programar uma expressão dessa, sei lá, uma coisa dessa natureza, fica mais fácil se a gente define uma coisa desse tipo. Mas, a priori, pode ser aleatório. Tanto os pontos, né, que se iniciam desde o A até o B, e os pontos de cada intervalo. Né? Aqui, só estou dizendo que é uma aproximação, então inicialmente a gente não está se preocupando em uma convergência. Todo mundo aqui é delta, tá? Aqui é A e aqui seria deltas, né? Deixa eu só... Meu delta maiúsculo tem momentos que ele lembra o A e vice-versa, né? Aqui é delta também. Ok, tranquilo? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu, professor. Diga aí, João Pedro. Mas o x1 é ligeiramente maior do que o x/0. Então, a área não devia levar em consideração o x1, que é o maior, e não o x/0? Tá. Aí é questão de... a priori a gente não está criando nenhum critério, mas existe, como eu falei, né? Eu podia ter pego esses x barras aqui, vamos chamar assim, como sendo o extremo à esquerda, poderia ser, né? Ou o extremo à direita, ou a maior altura dentro de cada intervalo. Quer dizer, você tem inúmeras maneiras de você definir a aproximação. Normalmente, em livros de análise, eles tomam a altura mínima e a altura máxima. A ideia lá é pegar as áreas de altura mínima, de alturas mínimas, né, em cada intervalo, e mostrar que existe uma convergência para as áreas de altura máxima. Mas, assim, eu entendo as observações de vocês, porém, aqui é bem aberto, né? Assim, não estou criando critérios. Não sei se deu para entender, né? Ok. Tranquilo. Tá. Aí, como eu falei, né? Como é arbitrário essa questão de como você define a área de cada pedaço, então, esse ponto 2 ele dá uma sugestão, né? Uma espécie de sugestão, que ele diz, pega a média. Cada x barra é a média entre os extremantes do intervalo. Deixa eu só ver. Ok. Eu estava querendo só ver como é que ele escreve aqui. Ele pega I como sendo o menor, né, dos extremos, aqui na barra. Tá, mas
besteira, assim, né, besteira. Tá, então é assim que a gente vai definir cada retângulo, né? Esse x e barra é o ponto médio entre x mais 1 e xi, né, considerando que são extremos do intervalo. E é assim que a gente está definindo aqui. Na verdade, o x barra não é questão de servidão, né? A gente está dizendo o seguinte: x barra é um ponto qualquer dentro de cada intervalo. Então, é como eu falei, aqui você escolhe alguém para determinar a altura do retângulo. E esse cara que vai determinar a altura do retângulo é o que a gente está chamando de barra, né? Só para diferenciar dos extremos do intervalo. Se eu botasse só x, tanto para os extremos do intervalo e o determinante aqui das alturas, né? Sei lá, poderia haver algum tipo de confusão. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, agora quem bugou fui eu. Mas se você for ver o x1, ele pode ser x barra do x2. Sim, mas não, aí no caso, só se aqui não fosse dois intervalos, né? Fosse um só. Do A até o x2, se eu considero como sendo um intervalo só, x1 pode ser, né, o determinante ali da altura. Aqui a gente definiu dois intervalos, né? Do A até o x1 e do x1 até x2. Peraí, agora quem não está entendendo sou eu. Peraí, aí João Pedro bota assim, não, vírgula, né? Quer dizer, está negando o que eu estou falando, pelo menos é o que concordo com o João Guilherme. Tá, argumentem, eu quero entender o que eu estou, né, falando de esquisito e o que vocês estão falando. Essas Não, são porque Pode falar. se o x barra zero ele pertence ao intervalo x0 e x1, então quer dizer que o meu x barra zero pode ser x1. E se Pode. o x barra 1 pertence ao intervalo x1 e x2, então quer dizer que o meu x barra 1 também pode ser x1. Então Sim, o x barra do x1, do intervalo x1, x2, pode ser igual ao x barra do intervalo x0, x1. sim, pode. É exatamente isso. O x0 barra tem que ser alguém dentro desse intervalo. x0, x1. E o x barra 1 pode ser qualquer elemento dentro desse intervalo. x1, x2. Pode ser que esse x0 barra seja o x1 e esse seja também o x1, sem problema nenhum. Aí não era o que o João Guilherme estava dizendo, não? Tá, mas o que eu estou querendo entender é qual é o problema disso. Não, esse não é o problema, eu concordo com isso Ah, aí, tá. mas Tranquilo. Porque, assim, ele falou que bugou. Assim, tá. Aí eu quero saber se ele bugou, tem algum problema, pelo menos. Ou se ele bugou porque não entendeu, ou ele bugou porque não concorda. Não sei.
Agora quem está bombando aqui é o chat, né? Bom, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos a problematização. Deixa eu até abrir o chat aqui, porque a ideia, pelo menos a que o Felipe colocou aqui, ó, o ponto pode ser mínimo, pode ser máximo, pode ser médio, pode ser qualquer coisa. Então, a ideia, né, se a gente for, né, repetindo a ordem, primeiro, escolha pontos. Então, foi escolhido, né, né, esses pontos aqui. Segundo, de cada intervalo, escolha um novo ponto. Esses pontos escolhidos aleatoriamente é o que nós chamaremos de x-bar. Você pode escolher eles baseado numa lei ou pode ser escolha aleatória. Então, isso que o João Guilherme está problematizando é uma possibilidade, né? Pode ser que a gente pegue um ponto e ele seja o x barra dentro de dois intervalos. Agora, por exemplo, esse x1 barra, né, ele não pode ser fora desses dois intervalos, ele não pode ser barra para nenhum outro intervalo. Isso que tem que ficar claro, né? Então, a ideia é essa. Tá? Aqui a gente não está preocupado com a escolha da escolha. Cada intervalo escolha um. Eu acho que essa é a ideia. Não sei se... Não, mas calma, porque eu ainda não apliquei aquele botão, então não devia ser um x barra barra. Calma que eu não apliquei nenhum processo de aproximação ainda, assim. Aqui é a primeira ainda aproximação. Né? Eu não estou melhorando essas aproximações ainda. Né? Bom, mas enfim... Eu acho que... tá. Eu acho que eu estou entendendo, assim, a preocupação de vocês, né? No próximo passo, eu acho, né? Quando vocês estão pensando nesses problemas. Né? Então, ok. Tá, então aqui seria uma primeira aproximação. E, aí como eu falei, né, a soma dessas áreas é justamente somar as áreas desses retângulos, né, que a gente define de cada um. Aí, esse processo é conhecido como somas de Riemann. Já eles, a priori, dá essa ideia bem básica e já coloca aqui um exemplo, né, para a gente fazer essa aproximação. Antes de fazer o exemplo, eu vou dar só um spoiler, né? A ideia é a gente fazer o seguinte, eu vou fazer com que cada intervalo desse diminua. Né? Se eu começo a diminuir esses intervalos, né, consequentemente vão aparecer mais intervalos. E, inclusive, já comentaram isso, né? Quanto mais intervalos eu definir aqui, melhor é a minha aproximação. Né? Indiretamente, quanto mais eu encurto essas distâncias, melhor fica a minha aproximação. Né? Pensando grosseiramente, imagine que eu escolho o meu intervalo é só o intervalo, que vai do A até o B. E dentro desse intervalo, eu vou escolher um único ponto para ser o meu, sei lá, x barra,
E a altura dele, né, vai definir grosseiramente aqui a nossa área completa. Então, baseado nesse primeiro cenário que eu acabei de retratar, esse cenário já está aproximando mais do que esse primeiro. E a ideia é essa, né? É a gente aumentar a quantidade de intervalos, né? aumentar a quantidade de retângulos e em cada retângulo diminuir aqui a sua base. Né? Então, essa é a ideia. Né? É assim que a coisa funciona aqui. Né? Estamos discutindo o primeiro pensamento sobre isso. Né? Foi essa construção aqui. Tá, então vamos resolver o primeiro exemplo, né? Assim, sem a gente se preocupar muito com a exatidão gráfica dele. Eu sei que o gráfico vai ser uma reta, né? E quer dizer, já não fica tão difícil, né? Porque a gente já tem como calcular, inclusive, para fazer o tiratema aqui, né? Então, o x varia do 1 a 5. E o meu y, ele varia do 0, né? Que é da altura 0 até a minha função, que possui a lei 5x mais 7. Então, essa lei aqui é 5x mais 7. Bom, então, vamos fazer as nossas escolhas aqui. Vocês querem dividir isso aqui em quantos intervalos? Lembre-se que é uma aproximação, né? Então, 5 intervalos. Então, vamos colocar aqui 5 intervalos. Está aqui. Vocês querem definir intervalos de tamanho único ou de tamanho variado? Único. Na verdade, do jeito que foi definido aqui, o axioma da escolha aqui é complicado, né? Exato, é o que eu ia comentar, né? Porque se eu coloco 5 intervalos, né? Se vai do 0 a 5, cada intervalo tem uma unidade. Né? Então, como vai do 1 ao 5, aí aqui não tem exatamente uma unidade, quer dizer, vamos deixar a nossa vida mais fácil. Eu vou colocar só 4 intervalos aqui. Então, deixa eu pegar de novo aqui. Se é 4 intervalos, então eu vou dividir primeiro ao meio e cada pedaço ao meio. Bom, isso vai facilitar, né? Porque os tamanhos aqui de cada um vai ser 1. Aí vocês querem pegar os x barras, né? A escolha dos x barras. Vocês querem escolher o extremo à esquerda, o extremo à direita, ponto médio ou aleatório? O que vocês querem? Ponto médio. Então, como é que é os extremos, né? Os extremos é o seguinte, eu tenho um intervalo que vai do 1 até o 2 fechado. Aí eu escolho um dos dois. Eu pego ou o 1 para ser o x barra ou o 2. Bom, mas, assim, os extremos fica mais fácil, né, de fazer as contas. E pegando os extremos à esquerda, né, fica menos difícil. O ponto médio, aí já não facilita tanto. Não é questão de querer desprezar a escolha de vocês.
mas eu vou pegar o que facilita, né, já que o nosso interesse aqui é só visualizar a aproximação. Então, eu vou pegar para esses elementos que vão definir as alturas como sendo sempre os extremos à esquerda dos intervalos. Então, do primeiro intervalo, eu vou pegar o 1, né, para definir a altura. Então, eu já vou marcar aqui a altura. Desse intervalo, eu vou pegar o 2, né, que é o extremo à esquerda, e assim segue, né? Então, são essas alturas aqui que vai definir a nossa aproximação dos retângulos, né? E quando a gente calcula o f deles, né, o nosso retângulo vai ficar assim. Então, essa aproximação aqui, ela vai ser para menos, porque eu estou pegando os extremos à esquerda, né, está me dando retângulos menores, né, quer dizer, não está tendo sobra, quer dizer, está tendo sobra em todos os intervalos. Então, a nossa área, no caso, vai ficar assim, né, vai ser essa área aqui que a gente vai estar calculando, né. Então, a gente vai ter uma perda aqui, né? Mas, repito, né? Como é uma aproximação, então, é só para a gente ter uma ideia. Então, a nossa área vai ser a seguinte. Vai ser o f do 1 vezes o tamanho aqui do nosso intervalo, que é tamanho 1, mais o f do 2 vezes o tamanho do intervalo, né? Aqui todos os intervalos têm tamanho 1, né? Então, vai ficar o f do 3, né? Mais o f do 4. Essa é a nossa aproximação diária. Bom, aqui o f do 1, quando eu aplico 1 aqui, vai dar 12. Quando eu aplico 2 aqui, vai dar 17. Quando eu aplico 3 aqui, vai dar 22. E o f do 4 vai dar 27. A soma dos dois primeiros dá 29. A soma dos dois de sequência dá 49. E isso dá 78. Né, se eu não estiver errado. Tudo bem até aí? Bom, essa figura, ela é um trapézio, né? Essa área, vou pintar aqui de outra cor, o que ficou faltando, né, do cálculo aqui da nossa área, ficou faltando essa região aqui, né, que eu estou pintando um pedaço dela de verde, né, ficou sobrando isso aqui. Então, esse valor é menor do que o valor real da área, mas o valor da nossa área, né, repito, como é a área do trapézio, essa base menor ela mede o f dela, né, no caso mede 12, pensando nessa figura como um trapézio, né, essa maior aqui é o f do 5, que vai dar 32, e a minha altura, né, considerando que esse trapézio está deitado, isso aqui eu estou considerando como sendo a altura, mede 4. Então, a nossa área vai ser exatamente, né, a base menor mais a base maior vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula da área do trapézio, né? Isso aqui a gente
já tem conhecimento disso, né? Então, aqui vai ficar 2, né? A soma aqui vai dar 88, né? Vai ser o resultado. A soma aqui vai dar 44 vezes 2 dá 88. Quer dizer, a gente perdeu 10 unidades, né? Nessa aproximação grotesca. E aqui a gente, sei lá, para vocês terem ideia como é relativo, né? Dependendo da função, lógico. Né? Para curvas aleatórias, assim, né? Na verdade, curvas com curvaturas aleatórias, quanto mais retângulos, né, maior a minha aproximação. Aqui eu poderia muito bem pegar essa aproximação que eu vou colocar aqui em amarelo, né, pegar esse ponto aqui como sendo o ponto que vai determinar a nossa altura, e esse aqui, né, no caso a nossa base vai ser completa, né, eu ia pegar, sei lá, uma aproximação possível, seria essa, né, aqui eu teria um excesso, sendo que ia cobrir essa falta, e se a gente for fazer isso, né, o f do 3 dá 22, né, fazendo essa, eu vou chamar A asterisco, isso que a gente está fazendo aqui, essa aproximação em amarelo, né, quer dizer, eu estou aproximando com um único retângulo, e no caso a conta vai dar a base, que é 4 unidades, né, vezes a altura, que é o f do 3, que é 22. E deu exatamente 88, né? Quer dizer, com um intervalo só, com um retângulo só, eu consegui chegar exatamente na área. E aqui a gente inicialmente, né, nós tomamos 4 e perdemos aqui informação. Mas aí só porque é uma reta, né, professor? Se não fosse, não daria para fazer assim, não. Perfeito. Você comentou exatamente o que eu ia falar, né? Para esse caso aqui, isso funciona, porque esses dois triângulos aqui, né, como essa medida é igual a essa, né, eles acabam sendo congruentes. Então, esse excesso aqui é exatamente a falta, né? No caso, esse excesso é exatamente a falta que vai fazer. Aí, por isso que eu disse, né, quando tenho, né, uma função cheio de curvaturas, né, então, uma maior quantidade de retângulos, né, vai ser melhor. Essa aproximação grotesca vai ser pior. Né, aqui, só repetindo, né, o João Guilherme se perdeu na ideia, eu peguei um intervalo só, eu particionei em um único intervalo, e peguei aqui o ponto médio do intervalo. Então, a minha altura aqui, a altura desse ponto aqui vai ser a altura desse retângulo aqui, vezes essa base, né? Ou seja, essa área aqui desse retângulo, eu vou tentar aproximar a área que a gente está procurando, e de fato dá a mesma, né? Aí, Igor já deu as razões, né? Por que isso aconteceu. Quer dizer, se for uma função linear, você não precisa calcular a área, né, usando a fórmula do trapézio, né? Você pode aproximar por um retângulo só. Aqui o f do 5 subiu, né? Porque como isso aqui é um trapézio, então essa altura aqui é o f do 5. Né? E o f do 5 dá 32. Aí, por isso que apareceu aqui, né? O f do 1 mais o f do 5, né? Essa base menor. O f do 5 vai ser a base maior e a altura é a diferença. Eu não estou entendendo onde subiu, né? Porque, na verdade, esse aqui é o f do 3, né? E aqui é 4, que é do 1 ao 5. Eu não sei por que ele está falando... Essa perninha amarela aí que você desenhou para cima, tá. foi só para exemplificar os dois triângulos.
Isso. Que aqui, o que eu quis dizer é que esse retângulo aqui, ele não vai ser capaz de, né, calcular essa área, porém, aqui eu calculei um excesso, né? Então, esse excesso aqui, na verdade, é exatamente essa sobra, que é essa falta. Bom, então, em linhas gerais, essa é a ideia, né? Eu sei que o exemplo que a gente pegou é bem simples, mas é só para, né, a gente visualizar como a coisa funciona, né? Assim, uma coisa bem, sei lá, uma proposta de ensino médio, ensino fundamental, né? Seria uma coisa dessa, né? Aproximações com coisas desse tipo. Pois bem, então, para a gente fazer esse cálculo, né, da integral definida, aqui já entra o limite, né? Aí, repito, né? A gente viu, quando a gente começou a discutir as ideias de derivada, que a derivada vem no limite e lá eu comentei que a integral, ele também vem do limite. Então, qual é a ideia, né? Bom, esse somatório aqui é a nossa aproximação. Sendo que aí, o que a gente faz, né? Eu vou pegar esse limitante à esquerda, né? E vou fazer ele se aproximar ao limitante à direita de cada intervalo, né? Esses dois pontos aqui determinam o intervalo, né? Quando a gente faz a partição. Então, o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo aparecer mais retângulos com bases cada vez menores. Ou seja, deixa eu só pegar esse desenho inicial aqui. Se eu faço esse x1, né, se aproximar do A, por exemplo, né, aí o x2, sei lá, se aproxima do x1, né, quer dizer, se eu começo a diminuir esses intervalos aqui, né, essa partição aqui, vai aparecer vários retângulos, né, e cada vez que eu faço a inserção de novos retângulos, né, fazendo a diminuição aqui da minha base, eu tenho a minha aproximação melhor. E se esse ponto, né, ele praticamente se torna esse, então eu vou estar somando linhas, né, porque o intervalo onde os extremos é um único ponto, a gente chama isso de intervalo degenerado, fica a soma da linha, né, e somar todas as linhas, aí eu vou ter exatamente a área dessa figura. Né? Não sei se deu para visualizar a ideia, mas, sei lá, eu vou colocar aqui dois retângulos supostos, que seria, né, aproximações em dois momentos. Né? Então, sei lá, pegue um retângulo com a base estreita, né? e pegue um com a base bem estreita. Né? Seria a base tendendo a zero? Exatamente. A base aqui tende a zero, né? Então, por exemplo, suponha que eu vou começar a encher aqui de retângulos, né? E, sei lá, eu tenho essa aproximação aqui, né? Estou fazendo aqui o desenho, né? Eu tenho essa aproximação de área. Se eu faço a aproximação aqui, nesse segundo momento, né? Suponha que aqui eu estou, à medida que, sei lá, aqui são dois momentos, né? No primeiro momento eu tenho retângulos assim bem largos, aí vou começar a encher, né? Aí vai ter um momento que eu vou ter retângulos relativamente finos, sei lá, e vai chegar uma hora que vai acontecer exatamente o que você falou, né? A minha base, ele vai tender a zero, né? O tamanho da base do meu retângulo e, consequentemente, eu vou somar linhas, né? E somar as linhas, né? Já dá para visualizar que vai dar exatamente a área do que a gente está procurando. Não sei se deu para entender. Aqui em um mesmo desenho, eu coloquei três momentos, né? Um momento que
está próximo, está bem mais próximo, e o ideal, né? Que é justamente o que a integral faz, é isso aqui. Todo mundo visualizou essa ideia, não? Ok. Então, é isso, né? Só ver aqui a pergunta. Mas como vai ser a própria linha, se quando dividimos intervalos, sempre vai surgir um novo. Na verdade, quando a gente põe novos retângulos, há uma reestruturação dos retângulos existentes, né? Porque o retângulo ele tem uma diminuição de intervalos, do seu intervalo, então ele já não é mais o mesmo, né, do que quando eu não tinha inserido. Quer dizer, é o tipo da coisa, eu faço os retângulos se espremerem e nos espaços vazios eu vou enchendo de mais retângulos. Né? Então, a cada passo que eu faço isso, os retângulos são praticamente todos distintos. Não sei se era isso assim que você estava esperando como resposta. Ok. Mas é isso, né? Veja, assim, grosseiramente. Aqui eu tenho 4 intervalos, né, que eu fiz para uma conta e um intervalo só. Os 4 intervalos não são esse intervalo único, né? São, sei lá, 2 momentos em que todos os retângulos são totalmente diferentes, né? Então, repito, quando eu faço essa aproximação, né, no caso desse ponto para esse, eu estou criando, na verdade, novos retângulos. Tá, então, isso. Se eu pego 8 retângulos, eu aproximo mais, é por aí. Aí esses 8 retângulos não são mais esses 4 retângulos. Aí nunca vai ser exato? Vai ser exato, né? Quando é que vai ser exato? No limite. Quando esse intervalo for para zero. E quando é que esse intervalo vai para zero, né? No caso, esse intervalo é a base do meu retângulo. É quando um extremo tende a outro, ou quando eu digo simplesmente que o ΔX vai para zero. Né? Seria 2 possibilidades de escrita aqui nessa definição que eu coloquei aqui. Aí, no limite, né, quando isso aqui for para zero, o somatório, né, ele já ganha uma nova simbologia, né, que esse é o símbolo que indica que a gente está tendo a área exata, né, limitada em x por A e B, e em y por f de x e zero. Né, mas como zero, né, subtraído de f de x, ou f de x subtraído de zero, vai dar o próprio f de x, então a expressão, né, praticamente não apresenta o zero. Né? Então, isso é a definição, né, da nossa integral. Né? Sei lá. Todo mundo visualizou essa ideia? Ou ainda está esquisito? Quando não tem zero, fica como o símbolo? Onde?
Zero onde? Onde é que você está falando? Isso é a pergunta do Lucas de Lima, né? No caso, você disse aí que, acho que no f de x, como não tinha zero, era o b, pera, é que você falou do negócio que, como é um zero, então ele não aparece aqui, no sim. Tá. Sim, entendi. É assim, ó. Aí Tá, quando entendi. não é zero, quando é um valor normal, digamos 3, Aham. ele vai ficar como esse símbolo? Aí, no caso, tudo bem. Isso aí a gente vai ver mais na frente, mas eu vou, né, dizer. Então, é assim, a integral do A até B, né? Isso aqui ele está falando onde está limitado em x, né? O menor valor que a gente está fazendo essa conta da área no caso, A, e o mais à direita é o B, né? Aí, na definição era para ter escrito assim, ó, f de x menos zero. Por quê? Porque isso aqui é a variação em y. Ele varia do zero até o f de x. Aí eu disse o seguinte, né? Como essa diferença dá o próprio f de x, então aqui a gente, no caso, de forma geral, vocês vão ver sempre essa escrita assim. Mas, na verdade, isso aqui é a variação do zero, né, y igual a zero, até a minha lei, né? É isso aqui. Entendi. Valeu. E, tá, isso aí, agora vamos à pergunta do João Guilherme. Em x... tá. Então, eu acho que com isso que eu falei, acabou ficando claro, né? Que ele estava perguntando em x varia do A até B. Em y, varia do zero até o f de x, né? Então, está explicado. Aí ele está perguntando desse delta x aqui. O que é isso, né? Bom, isso aqui, desde o que a gente vê, desde o que a gente viu lá na derivada, né, que tem aparecido essa simbologia. Não sei se vocês lembram, assim, falando grosseiramente, né? A derivada a gente viu o seguinte, né? A derivada era uma coisa assim, né? A variação dos y sobre a variação do x. E quando a gente fazia isso aqui, né? Fazia o delta x ir para zero. Isso aqui é o que a gente, né, no caso, chamou de função derivada, né, de forma geral. Aqui eu nem escrevi. Eu vou botar aqui. Essa escrita aqui está bem rústica, mas indiretamente foi isso aqui que a gente trabalhou na parte de derivados. E lá a gente tinha essa escrita também, que a ideia é o seguinte, né? Quando eu aplico o limite e faço delta x para zero, essa diferença geométrica, ele se transforma em uma expressão, né? Então, ele vira o analítico da coisa, né? Que aqui é a função derivada. Aí, se a gente fizer essa observação aqui que a gente fez, quer dizer, não vou escrever ainda integral, não. Foi o que a gente fez, né? A gente pegou um somatório de coisas do tipo... Aí a gente aplicou o limite com esse delta x indo para zero. Aí o que foi que aconteceu, né? Esse símbolo se transformou no símbolo de integral, né? E essa expressão aqui se transformou nessa, f de x, e o delta x, que na derivada, né, quando eu aplico o limite, ele se transforma em dx, aqui também. Esse delta x, quando eu aplico o limite, é exatamente a mesma ideia. Então, ele vira o dx. Não sei se vocês conseguiram visualizar, né? Isso é uma analogia com o que a gente já viu lá na parte de derivadas.
Tranquilo até aí? Tranquilo. Professor, Diga aí, João. por favor, repita só essa parte do ΔX. Repito. Essa parte do ΔX é a mesma analogia que é feito na derivada. Falando especificamente dele, aqui eu estou aplicando o limite, fazendo ele ir para zero, né? Aí, aqui tem uma transformação, né? Delta, a gente sabe que é variação, né? É geometria. Pegar a diferença de pontos é uma medida. E quando a gente aplica esse operador, né, na nossa função, fazendo o operador nessas diferenças, ela vai se transformar numa lei. Não sei se você lembra, a gente tem a tabela e tal. Quando minha função é um monômio, se eu derivo, né, ela se transforma em um novo monômio. Quer dizer, é uma estrutura analítica que tem ali, né, quando eu aplico esse operador. E para a gente representar isso, a gente transforma esse ΔX em dx. Né? Então, esse símbolo aqui significa que é a função derivada, né, de f em relação a x. É como a gente fala, né, tradicionalmente no contexto de derivadas. Aqui no contexto das integrais, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou aplicando o limite novamente, fazendo ΔX indo para zero, né? A diferença é só a posição dele. Na derivada ele aparece aqui como quociente. Aqui na integral ele aparece como, sei lá, aqui como denominador. É um fator, Estava procurando o termo, porque aqui, outra maneira de dizer, né? Aqui ele aparece como denominador e aqui não. Aqui ele aparece como numerador. Então ele, de fato, é como você falou, ele, né, aparece como fator. Então, o que isso significa, né? De acordo com isso que eu estou falando, existe uma tabela onde a gente tem as funções elementares e suas respectivas derivadas. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter a tabela das elementares a gente já tem, sendo que aí a gente vai ter funções que são integrais, né? As integrais de primitivos. Não sei se deu para entender. Tipo assim, a derivada do seno é cosseno. A integral do seno vai ser uma função também, assim como existe para as derivadas, vai existir uma tabela de integrais. Né? Então, essa escrita aqui é só analítico. Então, ok, professor. Deu para entender. Obrigado. Tranquilo, tranquilo. Professor, por que nessa segunda representação não tem a barra no x? Né? Aqui, sim, porque o limite já foi aplicado, né? Então, o meu intervalo, como ele foi para zero, ele se degenerou. Como assim? Os extremos e o ponto entre os extremos se transformou num só. Então, não tem mais necessidade de você definir a barra. É tipo assim, só tem você e você. Por que você vai se chamar diferente de você mesmo? Não tem necessidade. A não ser que você seja uma entidade quântica. Que esse princípio é quebrado. Né? Você não é igual a você. Porque tudo começou assim, né? Você pode ter um objeto que ora é onda, ora ele é, quer dizer, ele é onda e ele é partícula. Mas onda e partícula não necessariamente é a mesma coisa. Então, ele não é a luz, né? A luz ele não tem esse princípio de ele é igual a ele. Ele é onda e ele é partícula. Ele é duas coisas diferentes. Bom, mas enfim, aí é outro. A gente. Não vamos entrar nessas discussões. Pelo menos aqui não. Ok. Então, voltando aqui para. Tá, então essa é a ideia da integral definida. Né?
Aí, agora a gente vai para o cálculo da integral, que é o que eu falei para vocês, né? O único teorema que tem nessa parte é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Aí vocês vão ver qual é a ponte que existe, né? Desse conceito com coisas que a gente já viu anteriormente, né? Será que essa tabela dessas integrais são distintas em relação a que a gente já viu, ou se tem alguma coincidência com qualquer outra coisa, né? É isso que vai, assim, a gente vai mostrar aqui nessa parte, né? É por aí. Esse aqui é o ponto alto, né? Esse aqui é o santo, aqui é o graal das integrais, é essa parte, né? Então, vamos comentar aqui, fazer a leitura, continuar e fazer os nossos respectivos comentários, né? Para realizar o cálculo das integrais, é necessário utilizar o teorema fundamental do cálculo, né? Ou seja, esse teorema aqui, ele é básico, né? Para a gente se movimentar aqui dentro desse contexto, né? Antes de apresentar, a gente vai definir duas coisas. Primeiro, vamos considerar uma função f contínua no fechado. Só uma diferença, né? Tá falhando? Tá tudo ok ou ainda tá falhando? Ok. Sim. Aqui sim, falhando, aqui sim tá ok. Tá ok. Sim, então, nesse contexto de integrais, não existe preocupação em intervalos abertos. Tá? A própria origem de como a coisa funciona, né? Não precisa do pontos à esquerda do intervalo, porque a ideia aqui é nada mais que dos intervalos existentes, né, fazer eles se tornarem menores, e não olhar a vizinhança em um determinado ponto, que é o que a gente precisa fazer nas derivadas. Então, aqui é uma das poucas exceções dentro de matemática de forma geral em nível superior, que trabalha com domínios reais, de não necessariamente trabalhar com abertos. Inclusive, se eu coloco aqui aberto, a área vai ser a mesma. É assim, imagine aqui, o que eu vou dizer é um pouco bugante, mas é interessante. Suponha que aqui eu tenho uma área, né, completa. Se eu retirar uma quantidade finita de fios, né, de linhas, a área não muda nada. Então, parece ser esquisito, mas é uma verdade, né, matemática. Porque aqui a tendência é ter infinitos fios, né? Significa que se eu tirar 10 milhões de fios daqui, a área não mudou nada, né? Enfim. Ok. Então, novamente, né, vou considerar a minha função contínua no fechado e positiva, né? Ou seja, por enquanto a gente vai, né, amarrar essa coisa das imagens serem positivas só para facilitar as construções. Assim, a área definida, né, nesse intervalo, em meu y, no intervalo funcional, digamos assim, vai ser dado por essa expressão, né, isso aqui é o que a gente viu agora há pouco, e a segunda definição é uma maneira de, usando a integral, né, limitar o tamanho das áreas. Então, eu tenho uma função A, que é a função área, que varia do intervalo do A até B, e, sei lá, dentro desse intervalo, as minhas imagens que eu vou considerar é um certo AX.
que é só do A até X. Então, deixa eu desenhar aqui só para a gente entender o que é essa definição 2. Então, essa definição 2 é o seguinte, eu tenho aqui minha curva, aqui o intervalo do A até B e aqui um certo X. Então, essa minha área até X, sei lá, essa área aqui, é o que a definição 2 está dizendo, né? Essa aqui, eu vou chamar, essa área que eu vou chamar A de X, porque ele vai do A até X. A minha função aqui eu vou chamar de f. F de t dt. Bom, aqui o que eu acabei de escrever é um detalhe que é importante. A minha função x é o meu limitante à direita, o meu intervalo, né? Que eu estou gerando, a cada intervalo aqui eu tenho uma área diferente. Como aqui eu já estou colocando a variável x, na minha função aqui não pode ser mais esse x. Tá? E depois que eu aplicar o processo de integral, né, que isso aí a gente vai ver daqui a pouco que eu digo, não hoje, né, mas durante essa parte, então, depois de calcular isso, eu vou ter que substituir esse x em alguma expressão aqui. Né, a gente vai ver que isso vai acontecer. Então, aqui não dá para ser o mesmo x, né, porque senão cria confusão. Pois bem, então, essas duas funções a gente definiu, né, essas duas funções. E agora vamos ao teorema. A prova dele é bem tranquila, a gente só tem 10 minutos aqui do nosso tempo, mas em 10 minutos dá para visualizar a prova desse teorema, né? No caso, são 2 teoremas, na verdade. É uma prova relativamente pequena. Então, a ideia vai ser a seguinte, né? Primeiro, a gente vai provar, né? Vamos ver o que o teorema diz. Se a minha área do A até X, né, é dado por essa expressão, então essa função aqui de dentro nada mais é do que a derivada da função que define minha área. Quer dizer, esse teorema, qual é a importância dele? É que a derivada tem relação com integrais. Na verdade, a gente vai ver que o operador derivada e o operador integral, eles é um oposto do outro. Então, eu integrei uma função. Para eu voltar à função que eu tinha, basta derivar. E vice-versa. Assim, esse primeiro teorema, né, ele vai me dizer o seguinte: se eu derivar meu f de x e depois integrar, né, veja, inclusive, né, que esses dois aqui, se eles fossem medidas, eles iam se cancelar. Então, isso aqui são dois operadores opostos. Isso aqui dá o próprio f de x. Né? Se eu aplico um operador e aplico o operador inverso, na verdade eu não fiz nada. E o mais interessante disso é o problema que gerou cada um. As derivadas, o objeto, né, que gerou as derivadas era a inclinação de retas, né, que tangencia cada ponto a minha curva, e o de integrais são áreas, quer dizer, coisas que aparentemente não tem nada a ver, né, acaba gerando operadores inversos. Né, isso é uma coisa interessante. Então, esse é o primeiro teorema que a gente vai provar agora. Tá? Então, a ideia da prova, quer dizer, a demonstração é a seguinte: eu vou pegar
Eu vou desenhar maior, né? Fazer o desenho tipo esse maior, só para a gente entender, né? Porque senão vai ficar muito confuso. De novo, vou pegar aqui uma função f, vou pegar aqui as imagens do f está limitado aqui no intervalo AB, eu vou pegar aqui um x, né, um ponto do domínio, e um x mais h. Vou pegar x mais h mais afastado. Aqui, por exemplo. Bom, então, o que a gente sabe, né? Vou colocar aqui. Vou fazer um desenho aqui, já eu explico o que eu estou fazendo. Bom, aqui eu fiz alguns retângulos. Tem esse retângulo aqui, nessa região aqui que eu vou pintar de verde. E tem o retângulo completo. Então, veja só, eu vou pintar aqui de outras cores, né? Suponha que aqui seja azul, essa região. E essa daqui eu vou pintar, no verde já foi, vermelho. Ok. Então, primeiro, o que a gente percebe? A área em verde, ela é menor do que a área em verde somado com a área em azul, nessas duas áreas. Só a verde é menor. E a área verde com a área azul, ela é menor do que a área verde somada com a azul somada com a vermelha. Né? Enfim, como é que eu posso calcular a área em verde, né? Faltou só definir aqui, suponha que aqui é um certo x e aqui um x mais h. Bom, então a área em verde, não sei se vocês concordam, né? Mas isso aqui pode ser dado da seguinte maneira, né? Vai ser x mais h menos x, né? Que vai dar o tamanho dessa base. E subtrair x mais h de x vai dar só o h. E a minha altura aqui é só o f do x. Ó. O f do x, né, pela f, ele é essa altura aqui. Então, se eu faço h vezes o f do x, eu tenho a minha área em verde. Essa área, ela é menor do que a área verde somado com a área azul. Quem é a área verde somado com a área azul? Por essa função definida aqui, é o A de x mais h. Quem é o A de x mais h? É a área que vem do A até o x mais h. Menos o A de x. Ou seja, do A até o x, né? Eu tenho essa área aqui, completa, que é a área que vai do A até o x mais h, né? Então, essa função A faz isso. Então, eu estou pegando essa área completa aqui e estou subtraindo essa daqui. Aí eu vou ficar justamente com a área verde mais azul. Não sei se vocês visualizaram essa subtração. E, por fim, a soma das três áreas é um retângulo, onde a minha altura é o f do x mais h, né, que é esse f aqui, vezes a mesma base do que eu fiz aqui no primeiro retângulo. Né? Os três retângulos têm a mesma base. Então, vai ser o f do x mais h vezes h. Deixa eu... Vou pintar aqui essa... Pintar aqui essa região aqui, deixa eu ver essa cor aqui, pronto. Ó, não sei se vocês percebem, mas a área A
utilizando a função A, né, o A de x mais h, é essa área aqui marrom, verde e azul. Né, porque é a área que vai do A até o x mais h. Então, é a área dessas três partes aqui. Ó. Não sei se todo mundo enxerga isso. Aí eu vou tirar o A de x. Quem é o A de x? É a área que vai do A até o x, ou seja, só essa área em marrom. O A de x é só essa área em marrom. Então, vai ficar só a área em verde mais a área em azul. Essa diferença é a soma dessas duas áreas. E essa daqui é o retângulo completo, né? É a área verde mais a azul mais a vermelha, né? É essa altura aqui, a altura do x mais h, utilizando a f, vezes a minha base, que é h, né? Que é daqui para cá. Bom, então, todo mundo enxerga essas desigualdades aqui? Ok, aí é o seguinte, esse h, ele é um número positivo. Por que ele é positivo, né? Porque eu tenho x, eu vou somar h e eu vou obter um ponto à direita. Se ele está à direita, isso aí é uma área também. É a área, essa área aqui, ela possui essas três regiõezinhas. Né? O f do x mais h é essa altura, né? E o h é essa base. Então, essa base vezes essa altura, né, vai dar a região em vermelho, somada com azul, somada com a verde. Né, nesse produto aqui. Tranquilo? Ok. Enquanto ele dá o feedback aqui. Então, esse H é um número positivo. O que isso significa, né? Que se eu divido todo mundo aqui por H, essa desigualdade não vai mudar. Vai se manter. E ao fazer essa divisão, aqui tem um cancelamento, aqui também tem um cancelamento, aqui não tem. O segundo passo, depois disso, é aplicar o limite. Então, eu vou aplicar o limite aqui nas três parcelas da minha desigualdade. Eu vou fazer bem grosseiro assim, aplicar limite nos três, né? E com isso, o limite aplicado nessa primeira função vai dar a própria. Por quê? Porque nessa expressão não tem h. Eu estou fazendo h indo para zero. Essa expressão aqui, não sei se vocês lembram, mas isso aqui é a derivada, né? Se eu aplico o limite aqui, isso é uma derivada, né? E isso nada mais é do que a função derivada da função a. E aplicando na última, o h está indo para zero. Esse h está indo para zero. Então, significa que o f de x mais h está se aproximando do f de x. Bom, então, para essa desigualdade ser satisfeita, a gente só tem uma hipótese. É que a derivada da minha função que define as áreas, ele vai ser exatamente o f do x, né, que é a função que a gente integra. Então, isso significa, né, que se eu integrar essas duas coisas, eu vou obter aqui o a. Ou seja, né, a gente já conhece essa expressão aqui, né? Eu não vou entrar assim, vou escrever só assim. Né? Ou seja, se eu aplico a integral aqui dos dois lados, isso vai se transformar nisso, né? Por isso que eu disse, né, que a derivada e a integral são dois operadores inversos. Então, essa é a demonstração do primeiro teorema. O segundo vai ser o início da próxima aula, tá? Porque, no nosso caso aqui, nosso tempo acabou. Aí, o que esse segundo teorema me diz, né? Ele me diz o que fazer com esses intervalos, quer dizer, esses extremos aqui, depois que eu integro. Aí a gente vai ver na próxima aula que isso vai ser vou chamar a antiderivada, né, dessa função f,
aplicando o B, menos a antiderivada da minha função f, aplicando o A. Quer dizer, além de a gente saber que o processo de integração é o inverso da derivada, né? Quer dizer, isso significa que todas as tabelas a gente praticamente já tem. Se a gente tem a tabela das derivadas, a gente já tem a tabela das integrais, né? Que isso aí não precisa nem demonstrar. Pela das derivadas a gente já deduz. E outra coisa, depois que a gente integra, é só substituir os extremos. Quer dizer, é bem simples, né? O processo. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai estar familiarizado, né? Dado que a gente já tem conhecimento sobre derivada. E é isso, tá? Com isso eu encerro, né, esse encontro. Eu vou só desligar aqui a gravação e ver se alguém tem alguma pergunta. Até então, ficou claro